Graça e paz, abram suas Bíblias em Salmo 110. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro do teu poder desde Sião e dominará sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas. Desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita. Ele esmagará reis no dia da sua ira. Julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. No caminho beberá de um ribeiro e então erguerá a cabeça. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, estamos com o Teu livro aberto. E pedimos que o Senhor fale conosco através dele. Que o Teu Espírito sopre e que a gente possa ter pleno entendimento deste texto que fala do Teu Filho. E que a gente possa perceber a beleza do Teu Filho essa noite. Como um Messias que foi entronizado por Ti mesmo, cujo reino foi estabelecido por Ti. E que a gente possa começar a preparar o nosso coração para a celebração do Natal, por meio da Tua palavra. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu disse, o período do Advento é aquele período em que marca as 4 semanas anteriores à celebração do Natal. Esse é o chamado período do Advento no calendário cristão. Os cristãos, durante esse período, durante essas semanas, eles buscam guardar o coração, se preparar para a chegada do Messias, para celebrar a vinda do Senhor Jesus, que marca o período daquilo que a gente chama de a encarnação, o período em que o Senhor Jesus Cristo se tornou homem, se fez homem para nos redimir e nos salvar. Então nesse período do Advento, aqui na Igreja Batista Urbana, nós vamos passar meditando nos salmos, chamados salmos messiânicos, aqueles salmos que foram escritos muito antes do Senhor Jesus Cristo aparecer, mas que eles já falavam sobre Jesus, que eles já apontavam elementos do caráter de Jesus, que já diziam características da pessoa de Jesus. Então, durante todo esse mês, até o dia 23, a gente vai então olhar para um salmo messiânico, para um salmo, um poema. Como você sabe, o livro de Salmos, ele era mais ou menos como o inário para o culto na época dos judeus, do Israel antigo. Os judeus, eles cantavam os salmos quando eles compareciam no templo, ou quando eles estavam na romaria, subindo para o templo. Eles recitavam os salmos, eles cantavam os salmos. E os salmos, eles então têm essa função muito mais de, não é só informação dada. O salmo é um negócio para o nosso elevo da alma. Do mesmo jeito que a gente canta não somente para falar uma letra sobre Jesus, ou que a música que a gente fala na igreja, que a gente canta na igreja, não é só uma música de teologia, não é só uma letra. Música é um negócio para elevar a nossa alma. E essas poesias, elas foram escritas exatamente para isso, não somente para nos informar a mente, mas para aquecer também o nosso coração. Não somente foram dadas para nos dizer elementos acerca do Senhor Jesus, mas ao dizer essas informações, esses traços belíssimos do Senhor Jesus, que o nosso coração fosse aquecido por isso. Que a nossa mente fosse guardada, fosse levada cativa a isso. E hoje a gente vai falar sobre o Salmo 110, que é o salmo que fala sobre esse Messias, esse menino que foi entronizado. E de antemão, deixe-me já dizer uma coisa para você. O Salmo 110, ele eventualmente é o salmo que pouca gente conhece.
muito pouca gente conhece o Salmo 110 de maneira profunda. Mas acredite, o Salmo 110 é o texto do Antigo Testamento mais citado, quer diretamente, quer indiretamente, no Novo Testamento. Esse é o texto que é mais citado em todo o Novo Testamento. Jesus Cristo fez alusão a esse texto. O apóstolo Pedro, quando ele prega em Jerusalém, ele faz alusão a esse texto. O autor de Hebreus, ele não para de fazer alusões acerca desse texto. O texto de Hebreus, o texto do Salmo 110, se nós juntarmos as citações diretas e as alusões indiretas, esse é o texto que mais aparece em todo o Novo Testamento. É o texto que mais é buscado no Novo Testamento. E por que ele é? Porque ele fala desse Messias. Porque este salmo, ele era um salmo que ele era usado não somente de maneira litúrgica no culto, mas esse salmo, muito provavelmente, ele era recitado nas cerimônias de coroação dos reis na antiguidade. Especialmente no reino do sul, no reino de Judá, ou aqueles que eram os descendentes de Davi. Todas as vezes que um descendente de Davi, ele ia ser coroado, este salmo, ele era lido, este salmo, ele era recitado. Porque este salmo, ele não era somente um salmo de cântico, de contemplação, ele era um salmo de entronização. E esse salmo, ele apresenta duas características muito básicas acerca do Senhor Jesus Cristo. A primeira é que ele é rei. Olha só comigo no versículo 1, diz assim: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Senta no trono. Ele é rei. E a segunda característica é que esse Jesus, esse indivíduo, que a gente vai descobrir quem é, ele não é somente rei, mas ele também é sacerdote. Versículo 4 diz assim: tu és sacerdote para sempre. Então esse salmo vai apresentar duas características que talvez, se a gente não entende bem do Senhor Jesus, a gente não entendeu o Evangelho. É central para a vida cristã e para ter um bom entendimento acerca do Senhor Jesus, entender que Ele é rei e entender que Ele é sacerdote. Vamos olhar devagarzinho e vamos tentar ver. Olha só o que diz o versículo 1, diz assim: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Note que Davi, ele diz assim, o Senhor, e na sua Bíblia deve estar tudo capitalizado, não é? As letras todas em maiúsculo. Por quê? Porque aí está o nome pessoal de Deus na Bíblia. Aí aparece em hebraico o nome Yahweh, o nome de onde nós tiramos o termo Jeová. Então Jeová, Yahweh, disse ao meu Senhor, está dizendo Davi. Davi está dizendo que ele tem um Senhor. E este Senhor está ouvindo isso de Deus, de Yahweh. Olha só que interessante. Davi, ele era rei em Israel. Davi, ele era o governante, o grande herói da nação israelita. Se você hoje em dia conversar com um judeu, você vai descobrir que o maior herói que ele vai ter, eventualmente, ou será Moisés ou será Davi. Porque ele era o maior. E é interessante que o maior, ele está dizendo: eu tenho um Senhor. Yahweh, o meu Deus, o meu Senhor, Yahweh falou essas coisas para o meu Senhor. Para o meu Senhor. Davi tem um Senhor. E aqui eu quero focar a primeira coisa que a gente precisa entender, gente, para preparar o coração para o Natal. O legal do Natal é que o Natal, ele horizontaliza todo mundo. Não interessa quão grande você seja, ou quão pequeno você seja, quão poderoso você seja, ou quão não poderoso você seja, quão erudito você seja, ou quão não erudito você seja, não interessa o que você é. Existe um Senhor. Se o próprio Davi, o homem de glória do Antigo Testamento, um homem poderosíssimo, está dizendo: eu tenho um Senhor, Ele é meu Senhor.
então isso horizontaliza todo mundo. Isso bota todo mundo no mesmo barco. Isso quer dizer que a mensagem do Natal é a mensagem da chegada de um Senhor para todos. Não interessa se ele é rei ou se ele é escravo. Não interessa se ele é executivo da multinacional ou se ele é alguém lá, o office boy da empresa lá embaixo. Não interessa. A mensagem do Natal horizontaliza tudo e a todos. Porque há um Senhor. E Deus, ele fala para este Senhor de Davi. Davi não dá o nome de Jesus. Por isso que a gente chama de salmo messiânico. Ele está dizendo, Deus, Yahweh, falou ao meu Senhor. Quem é o seu Senhor, Davi? A gente vai tentar descobrir aqui a partir do que foi dito sobre esse Senhor. E ele diz para este Senhor de Davi, ele diz assim, senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Este Senhor de Davi, ele recebeu uma posição de honra. Ele se assenta à direita de Deus, o Pai, de Deus Todo-Poderoso. Ele se assenta à destra de Deus. E no mundo antigo, assentar-se à destra de Deus, não somente significa ocupar uma posição de honra, mas significa compartilhar uma posição de igualdade. Deu para entender o que eu estou querendo dizer para você? Não é só uma posição de honra. Significa que ele compartilha uma posição de igualdade. Eu não sei se você já assistiu aquele filme chamado As Crônicas de Nárnia, ou leu os livros. Se você já assistiu ou leu os livros das Crônicas de Nárnia, a cena final, tá, daquele filme, né, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, ele termina com uma cena de entronização. Ele termina com os 4 descendentes de Adão, né? O Pedro, o Edmundo, me fugiu agora os nomes. Lucy e me fugiu a última. Susana, obrigado. Aquela coisa, não anotei no esboço, é isso que dá, perde. Então, os 4, eles vão ser entronizados. E o interessante é que na cena, se você se lembra bem da cena, e tem 4 tronos. E não está um mais alto do que o outro, eles estão equivalentes. Eles estão equiparados. Eles estão todos no mesmo nível. Porque não tem um mais rei do que o outro, não tem um que está mais acima do outro. O Pedro, porque é mais velho, ele não é mais rei do que a Lucy, que é a mais novinha. A Lucy é tão rainha quanto o Pedro. Em outras palavras, assentar-se à destra não é somente se assentar num ambiente, num local de glória ou numa condição de honra, mas assentar-se à destra significa compartilhar da mesma natureza, compartilhar da mesma autoridade, compartilhar do mesmo poder, compartilhar da mesma glória. Então esse Senhor de Davi, que ouviu isso, ele não somente recebeu uma posição de honra, ele recebeu e ele é semelhante àquele que o chamou para se assentar à sua direita. E isso daqui é sensacional. Eu não sei se você consegue perceber onde eu estou querendo chegar. Porque quando o Senhor Jesus Cristo ele foi discutir teologia com os teólogos da época, lá em Mateus, no capítulo 22, não precisa abrir, a gente não tem tempo, mas lá em Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 41, você vai ver um debate teológico. Jesus decidiu aceitar o debate teológico, porque os caras gostavam de se apresentar para Jesus, os fariseus, os mestres da lei, os saduceus, enfim, aquela turma que eram os religiosos da época, os donos do saber e tudo mais, eles gostavam de ficar cutucando Jesus. Eles gostavam de ficar testando Jesus. E eles foram lá e testaram Jesus. E aí o Senhor Jesus Cristo aceitou o debate e falou assim, perguntou para eles, olha, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem é que é o Messias para vocês? Aí eles respondem, é filho de Davi. Filho de Davi. O Messias é filho de Davi.
Aí ele vira e fala assim, tá legal, então me responda uma coisa. Como é que ele pode ser o filho de Davi, se o próprio Davi vira para o Messias e fala assim, o Senhor disse ao meu Senhor, chama o Messias de meu Senhor. Se o Messias é filho de Davi, como é que Davi chama ele de meu Senhor? Pegou os caras na curva. Fez uma pergunta que eles não conseguiam responder. O versículo 45 diz, eles não conseguiram responder, e sequer falar palavra alguma. Calou a boca deles. E falou, vocês têm uma visão errada do Messias. Por quê? Porque o Messias, ele não é só um cara que vai vir para dar jeito na nossa vida. Ele não é só um cara, porque a expectativa messiânica do Israel antigo, ou no Israel nos dias até de Jesus, qual que era? É que ia vir um líder político. Eu posso citar nomes? O líder político que vai nos redimir. Essa era a esperança do israelita no primeiro século. O Messias, quem é o Messias? Ele vai nos redimir da nossa corrupção, desse império romano, vai nos redimir desse mal que está sobre nós. Ou seja, a expectativa messiânica do judeu ela era pobre. Ela esperava um Messias político. Esperavam um redentor, um indivíduo de natureza humana e política. A gente às vezes tem uma visão pequena do Senhor Jesus Cristo, porque a gente só vê Jesus como um bom mestre, um cara legal, um indivíduo gente boa, mas a gente não entende o fato de que ele se assenta à destra do Pai Todo-Poderoso, e ele é Deus. E o fato dele ser Deus muda tudo. Ele não é só um indivíduo que eu vou tomar ele como um grande mestre moral. Ele não é só um indivíduo que eu vou tomar como um cara que vai trazer um padrão para a gente viver, vai dar uma mensagem bonita para a gente. E acredite, nesse Natal vão falar muito isso. Ah, não, é sobre Jesus, esse indivíduo que veio para nos dar um caminho de luz. Ah, esse indivíduo que veio, se você não entender Jesus como Deus, você não entendeu o Jesus da Escritura. Assenta-te à minha direita. Porque assentar à minha direita significa compartilhar das mesmas condições e prerrogativas que eu compartilho. O que eu estou querendo dizer para você é que o Natal não vai fazer sentido nenhum para você, se você está esperando e preparando o coração para celebrar a chegada de um cara que veio para dizer umas coisinhas legais. Se você está preparando o coração para a chegada de um cara que foi uma pessoa boa, né? Você já conversou com uma pessoa que não conhece a Jesus pergunta, quem é Jesus para você? Ah, Jesus foi um cara sensacional. Jesus foi um cara joia. Eu lembro que quando eu fui para Jakarta, você sabe, o país da Indonésia é um dos países mais muçulmanos do mundo. Mais de 90% da população é muçulmana na Indonésia. E eu lembro que eu peguei um táxi e eu comecei a conversar com o taxista. Ele estava falando um inglês assim, bem macarrônico, eu não estava entendendo ele direito, ele também não estava me entendendo direito, estava um negócio assim, quase que dom de línguas, né? E aí a gente conversando ali no táxi, ele falando, esse muçulmano falando, não, porque você é cristão, e Jesus é um cara legal, Jesus é uma alma iluminada, Jesus é um bom mestre, Jesus é uma pessoa que veio para nos mostrar um caminho de amor. Aí eu falei, quem é que falou isso para você? Maomé. Aí eu falei para ele, e onde é que está Maomé? Aí ele falou, morreu, está enterrado lá em Medina, né? Aí eu falei, e você sabe onde está Jesus agora? Ele falou, o Corão diz que ele está no céu. Falei, pois é, então você prefere acreditar num cara que está morto do que nele que está vivo. Aí ele ficou meio assim. Deu para entender a diferença da coisa? Deu para entender a diferença? Gente, no Natal, se você não entender que nós estamos falando que naquela manjedoura estava o governante do céu e da terra, se você não entender que naquela manjedoura estava o Todo-Poderoso, se você não entender que naquela manjedoura era o Filho de Deus, o Deus encarnado, que todo o universo ouve a voz desse menino, não faz sentido nenhum celebrar o Natal.
O Natal para você é só troca de presente. O Natal para você vai ser só conversa fiada. Se você não tomar Jesus como aquele que se assenta à destra do Pai, não celebre o Natal. Porque o Natal é acerca de um Deus que se fez homem, que se assenta à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Agora, este Deus Pai Todo-Poderoso, Ele vai se assentar até que eu faça os teus inimigos um estrado para os teus pés. Ou seja, Deus, esse Senhor de Davi, que é o nosso Messias, é Jesus, ele ouviu uma promessa, ouviu uma fala de Deus. E falou assim, eu vou fazer os teus inimigos um estrado para teus pés. Eu vou colocar todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. E de maneira geral, as pessoas interpretam esse texto se referindo àquilo que a gente chama de reino milenar no escatom, quando todos vão se curvar diante de Jesus. Porque até os inimigos, toda a boca vai confessar, não é isso que diz o Apocalipse? Todo joelho vai se dobrar, não interessa religião, não interessa etnia, não interessa quem seja, toda a boca vai confessar e todo joelho vai se dobrar. Agora, a maioria dos intérpretes, eles olham para esse texto não como uma referência para o futuro, mas como uma referência para o passado. Porque lá no jardim houve uma promessa. A serpente recebeu uma promessa de que o descendente da mulher, ele ia colocar debaixo do seu pé, ia pisar na cabeça da serpente. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você, é que nesse Natal a gente não pode somente tomar Jesus como Deus, mas a gente tem que tomar Jesus como aquele que veio para redimir os nossos pecados. Que veio para botar o inimigo debaixo do seu pé. Ele lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É a promessa de Gênesis no capítulo 3, no versículo 15. A promessa que Eva recebeu. Acho que você deve estar pensando assim, que promessa é essa, pastor? Eu vou lembrar você. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Se distanciaram de Deus. E por causa disso aconteceu uma inimizade. Uma inimizade entre a descendência da serpente e os descendentes da mulher. Os descendentes da serpente e o descendente da mulher. E então vem uma promessa ali no jardim e diz assim, vai chegar o dia em que o descendente desta mulher, ele vai pisar sobre a tua cabeça, serpente. E quando ele pisar sobre a tua cabeça, você vai ferir o calcanhar dele. Em outras palavras, o Natal não é só sobre a chegada de um indivíduo que é Deus. O Natal é a chegada do indivíduo que é redentor. Ele vem para pisar sobre a cabeça, vem para vencer a morte. Vem para vencer o pecado. O apóstolo Paulo fala que este é o último inimigo a ser vencido, a morte. E ele vem e vence, quando ele bota os seus inimigos debaixo dos seus pés. Por isso que no Natal a gente celebra a vida. Porque no Natal a gente celebra a chegada daquele que venceu a morte. É por isso que no Natal a gente celebra a abundância de vida. Porque no Natal nasceu aquele que vai matar, vai pisar na cabeça da serpente, vai vencer a morte, vai vencer o mal, vai vencer o último inimigo a ser derrotado. Agora, esse rei, ele é muito interessante. Se você continuar comigo, esse rei, ele no versículo 3, o texto diz assim, quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente. Então este rei não é somente Deus, este rei não é somente o Redentor, mas esse Deus também, esse rei, ele é alguém que proclama, convoca. O verbo usado aqui para que convocares, quando você chamar, é o mesmo verbo usado para quando o profeta abria a sua boca para proclamar a mensagem de Deus.
Em outras palavras, esse rei tem algo a dizer. Este rei tem uma mensagem. Ele convoca, ele chama. Ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Ele convoca, ele tem um chamado, ele tem um discurso a oferecer. Ele fala. Ele fala. E é importante isso, porque você já percebeu que no Natal Jesus sempre está quieto? A gente pouco ouve falar das coisas que Jesus falava, a gente ouve falar de Jesus, mas não do que Jesus fala. No Natal, o bebê, ele é mudo. No Natal, os anjos falam, o pastor fala, a Maria fala, o José fala, Gabriel fala. O bebê não fala. De novo, se a gente professa um Jesus mudo, um Jesus que não tem nada para dizer da minha realidade, do seu emprego, da minha vida, do meu casamento, do seu relacionamento, não queira esse Jesus para você. Porque Jesus, ele tem uma opinião para dar, ele tem algo a dizer, ele tem uma opinião para dar sobre a nossa realidade. Chegou no Natal aquele que tem a opinião que vale a pena ser ouvida. E você já percebeu que a gente corre atrás de gurus? A gente vive uma vida na busca de gurus. Eu tenho alguns gurus que eu ouço, que eu quero, mas a gente chegou no cúmulo que a Ana Maria Braga se tornou um guru, né? A mulherada hoje acorda de manhã cedo e fica esperando a Ana Maria Braga dar aquela mensagem antes de começar o programa dela, assim, meio inspiradora, né? Aí ela fala alguma coisa bonitinha lá. A gente ouve a Ana Maria Braga. Uma mulher que fala com um papagaio. Deu para entender o que eu estou querendo dizer para você? Nós chegamos no absurdo de dar ouvidos para as coisas que pessoas que não têm condição nenhuma de falar nada para a nossa vida. A gente ouve esses indivíduos, mas a gente não ouve aquele que se assenta à destra do Pai e aquele que bota o calcanhar em cima da cabeça da serpente. A gente dá ouvidos para a opinião do nosso chefe, a gente dá ouvidos para a opinião da nossa mulher, a gente dá ouvidos para a opinião de todo mundo. Falou de Jesus, não, é coisa de religião. Isso é coisa do foro íntimo. A Ana Maria Braga tem mais audiência do que Jesus hoje, acredite. Ele fala, ele convoca, ele chama. Eu tenho algo a dizer para vocês. E o interessante é que as pessoas respondem e vêm voluntariamente. O texto diz que eles se apresentam, o teu povo se apresentará voluntariamente. Este rei, quando ele convoca, ele não convoca sob opressão. Quando eu fiz 18 anos de idade, eu obrigatoriamente tinha que ir comparecer numa junta militar e falar assim, ó, fiz 18 anos, estou aí, querem me chamar? Fiz 18 anos, estou aí. Vamos? Por quê? Porque isso é o serviço militar obrigatório. Pesa sobre mim o rigor de uma lei. Pesa sobre mim o rigor de um mandato. A convocação de Jesus é um convite. A convocação de Jesus é suave. A convocação de Jesus é: olha para mim, quer vir? Seja bem-vindo. Venham todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí ele vai voluntariamente. E o interessante é que essa voluntariedade, esse seguir voluntariamente este rei, é interessante, produz uma vida transformada, porque ele diz assim, trajando vestes santas. Esses indivíduos que ouvem Jesus, seguem Jesus, vão voluntariamente obedecer à convocação desse Jesus, eles têm vestes santas. Em outras palavras, eles têm um caráter transformado. Sabe aquele negócio de gente diferente? A gente costuma dizer por aí
assim, você tem que ir lá, dar o folheto no busão, você tem que pregar o evangelho no metrô, você tem que fazer acontecer, né? Assim que a gente fala, especialmente em época de missões, evangelismo, então a gente fica mandando os crentes falar por aí. O interessante é que roupa não fala, mas fala. A maneira como a gente se veste fala bastante acerca da gente. A maneira como a gente... O tipo do traje que a gente usa fala bastante acerca da gente. Eu não sei se você já parou para pensar isso. O traje fala, mas não fala. Mas fala. Mas não fala. Mas fala. Porque se você vir uma pessoa muito bem vestida, você vai falando... Você vê uma pessoa maltrapilha, ou pelo menos não está vestida de acordo com o ambiente onde ela deveria estar. Opa, falou alguma coisa. A maneira como a gente se veste fala bastante acerca daquilo que a gente é. E esta maneira como a gente se veste fala bastante daquilo que a gente é. Comunica. E aí, olha só, o texto dizendo, eles vão trajando vestes santas. Em outras palavras, está muito mais no nosso estilo de vida do que naquilo que a gente... Sabe aquele tipo de gente que chega, o pessoal fala assim, do mesmo jeito que o pessoal vira e fala assim, a roupa do fulano, olha só. O crente, aquele que ouviu o chamado voluntário de Jesus, ele se apresenta num determinado ambiente. Ele fala. Eu nunca vou esquecer, a minha vida sempre foi igreja, professor de teologia e tudo mais, mas antes de eu ir fazer meus estudos fora do país, eu fui professor de inglês durante algum tempo. Vocês sabem essa história. E era muito interessante porque eu conheci um professor de alemão, que dava aula na mesma escola onde eu dava aula. E esse professor de alemão, ele era um cristão muito sério. Um cristão sério. Na época eu era jovenzinho, meio maloqueiro e tal, não era considerado um dos crentes sérios. Mas esse professor de alemão, ele era um cristão muito sério. Um indivíduo extremamente, íntegro. E era interessante como as pessoas falavam assim para esse cara é diferente. Ele de maneira geral, era um cara de muito bom humor. E esse bom humor dele era sensacional. E esse colega, eu lembro que uma vez a gente estava sentado na mesa dos professores da escola, estava lá, reunião de professores e tudo mais. E final de semestre para um professor, se você é professor eu sei como é que é, você está louco, corrigindo trabalho, fechando nota, não sei o que, aquela correria louca. E nessa época, na nossa escola, todo mundo ficava meio doido, arrancando os cabelos. Ele chegava sorrindo, feliz, numa boa. Até um dia que eu vi, gente, uma professora chegar para ele e falar assim, ô Werner, deixa eu fazer uma pergunta para você, cara. O que tem de diferente em você? Você não está vendo que está todo mundo ocupado, que você chega todo feliz, até ofende a gente. Eu fiquei quieto assim na minha, eu falei, você não sabe de nada, minha senhora. É Jesus. É a veste que esse cara usa. É o caráter que esse cara tem. Porque vão trajar vestes santas. O Werner não precisou abrir a boca. Não precisou abrir a boca para falar sobre Jesus. Qual que é o negócio diferente aí? Passou uma semana chegando sorrindo no teu trabalho. Eu duvido se alguém não vai perguntar para você, o que está acontecendo? Eu duvido. Nessa São Paulo louca, que a gente vende a alma para o trabalho, se você chegar uma semana, você não precisa, todo dia dando bom dia, tal, alguém vai chegar e vai falar assim, tá tudo bem? Eu tenho certeza disso, porque eles trajam vestes santas. Este rei transforma. Este rei muda as pessoas. Este rei faz com que as pessoas sejam diferentes. Este rei muda a maneira como a gente é. Esse rei, ele é transformador em todos os sentidos.
Da mesma maneira como os magos do Oriente voltaram por outro caminho, quem se encontra com este rei, volta por um outro caminho. Volta por um caminho diferente. Volta trajando uma roupa diferente. Porque ele volta por outro caminho. Para a gente terminar, este rei, ele ouviu também uma outra promessa, uma outra fala de Deus. Versículo 4 diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não é somente um rei divino, ele não é somente um rei redentor, ele não é somente um rei que convoca e tem algo a dizer, e não somente um rei que transforma. Ele é um sacerdote, ele é um rei sacerdote. Segundo a ordem de Melquisedeque. Aí você deve estar pensando, que nome feio, né? É uma sugestão aí. Tá? Você quer ter um filho, Nabucodonosor é um nome interessante, Melquisedeque. Tá? Quem foi Melquisedeque? Melquisedeque aparece lá no livro de Gênesis, no capítulo 14. E Melquisedeque, ele era um rei sacerdote. Ele tinha uma função real e tinha uma função sacerdotal. Ele não somente cuidava, ele era rei sobre Sião, né, Jerusalém, a antiga Jerusalém, e ele era um rei, mas só que ele não era somente um rei do ponto de vista do governo, administrativo. Ele, por exemplo, recebe a oferta de Abraão. Ele também é um sacerdote, ele também tem uma função mediatória. Porque quem é o sacerdote no mundo antigo? O sacerdote é aquele que comparece diante de Deus em nome do povo. Esse é o sacerdote. O sumo sacerdote no Israel antigo, ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, no tabernáculo, no lugar santíssimo, pelo povo todo, como uma espécie de mediador, como alguém que chegava lá e falava: estou comparecendo aqui na tua presença, Senhor, mas não somente por mim, mas pelos meus irmãos. Isso é a coisa mais linda do Natal. O Senhor Jesus Cristo se fez um sacerdote perfeito quando Ele assumiu a minha e a sua condição, a condição humana. E por causa disso, Ele pode comparecer diante do Pai, representando a mim e a você. Ele é o sacerdote perfeito. Ele tem um sacerdócio eterno. Porque nele nós estamos representados, nele nós somos encontrados, nele nós podemos comparecer diante do Pai, nele a gente tem acesso à intimidade do Pai. Ele é rei, mas ele é sacerdote. Ele é entronizado e poderoso, mas ele compartilha da condição minha e sua. Ele é aquele rei que fala, ele é aquele rei que transforma, e ele é aquele sacerdote que se apresenta por mim e por você. Tu és sacerdote para sempre. O Natal é acerca deste indivíduo. Celebrar o Natal é celebrar o rei sacerdote. Este rei sacerdote, que é Deus. Não perca isso de vista. Não veja na manjedoura um bebê humano, frágil. Ali também está Deus. Esse rei, ele é um rei que veio para redimir, porque ele tem poder para pisar na cabeça da serpente. Este rei é aquele rei que ele fala, proclama, e é um rei que transforma. E ele faz tudo isso como um sacerdote, como alguém que se coloca diante de Deus, entre nós e Deus. Esse é o sacerdote. E como é que ele fez isso? Na cruz. Ele fez isso estendendo os braços e falando: vou pagar o preço para que esse povo possa comparecer diante do Pai. Eu vou morrer no lugar deles, como sacerdote perfeito por eles. Eu vou assumir a culpa deles.
eu vou comparecer diante do Pai e receber a ira do Pai por eles. Mediador perfeito e para sempre. Abaixe sua cabeça. Eu queria dar um tempo para você refletir sobre esse rei sacerdote. Porque esse rei sacerdote, ele morreu. E é isso que a gente vai celebrar daqui a pouco. Esse rei sacerdote, ele transforma a gente pelo poder do seu sacrifício. Ele muda a nossa roupa. Ele vence o inimigo que a gente não vence. Ele é Deus. Abra o seu coração nesse mês. Que durante esse período, você possa ter um encontro com esse Jesus, esse Natal verdadeiro. Esse indivíduo que veio até nós, que encarnou esse salmo, que ouviu todas essas coisas de Deus o Pai, para que eu e você pudéssemos ser agraciados, para que eu e você pudéssemos ser conquistados, para que eu e você pudéssemos ser levados de volta para o Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Rei perfeito que Jesus é. Obrigado pelo sacerdote perfeito que Jesus é. Obrigado porque nele todas as coisas estão completas. Obrigado porque quando a gente encontra Ele como Rei, encontra Ele como sacerdote, a gente se encontra com o verdadeiro Evangelho, com a verdadeira transformação da graça. A gente pode ser moldado. E Pai, quando a gente abre esse período em que a gente vai preparar o coração para desfrutar da dádiva do Filho que foi dado por nós, que esse período seja um período de profunda transformação da nossa vida. Que esse período deixe marcas no nosso coração e na nossa mente, que produzam frutos eternos na nossa vida. Que produza transformação perene. E que a nossa vida, Pai, possa ser moldada por Ti. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.